Bem, evidentemente, a gente agradece a excelente apresentação do professor Rocco, do Dr. Rocco, que é um mar de informações sobre nanotecnologia, né, do que tem principalmente nos Estados Unidos. E eu vou aqui fazer duas questões. Ok. Nós vamos dividir aqui o tempo do debate com a plateia também, por isso eu vou fazer duas questões rápidas para o senhor. Eu tenho várias questões, mas nós podemos discutir depois à parte. Uma sobre o que o senhor falou, outra sobre o que o senhor não falou. Logo no início, o senhor apresenta uma possibilidade, dados a respeito do empregos gerados. A taxa de 25%. Eu acho que aí teria que, para que a gente pudesse avaliar se isso foi uma boa coisa ou não, do ponto de vista do impacto social, teríamos que ter também uma avaliação sobre quantos empregos foram fechados em função da adoção da nanotecnologia nesses setores que passaram a ter nanotecnologia. Então, acho que temos que fazer o balanço. Com a nanotecnologia, nós geramos tantos 1.000 empregos, a taxa de tanto por cento ao ano, mas, em compensação, o impacto dela também houve em, digamos, fechar uma série de postos de trabalho. Então, a minha primeira pergunta é numa avaliação, se o senhor tem alguma avaliação que faça esse balanço. A segunda questão do que o senhor não falou a respeito da indústria militar. Como que o orçamento da National Nanotechnology Initiative qual é o percentual, a parte, enfim, que isso acaba indo para a indústria militar nos Estados Unidos. Depois da resposta dele, nós vamos abrir aí para o plenário. Questions. Obrigado pelas duas perguntas fáceis. Não se ouve. Ok. Sobre os empregos. Primeiro, toda vez que a nanotecnologia assume que está fazendo algo que não era possível fazer antes, ou nos países desenvolvidos, que permite às pessoas manterem empregos que estão se perdendo por causa de outros empregos em outros países, ela tem um papel duplo. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma forma de se dar empregos a pessoas que perdem empregos na indústria automobilística, por exemplo, porque gostam de altos salários e eles conseguem oferecer esses mesmos salários. Esse é um dos primeiros comentários. Em primeiro lugar, baseado nas estatísticas que temos da informação da tecnologia de informação e outros campos emergentes, para cada novo emprego criado em nano, existem 3 empregos de apoio que são criados. Então, basicamente, achamos que sejam 2 milhões de pessoas contratadas, eventualmente até 2015, no mundo inteiro. Basicamente, as outras 6 milhões de pessoas que têm os empregos de apoio, que não são tão bem pagos, mas dependem também da criação desses empregos. Isso quer dizer que com relação à pergunta, quantos empregos foram perdidos? A pergunta não é tão relevante assim, porque, como eu já disse, nos países em desenvolvimento, normalmente criamos novos empregos que não existiam anteriormente, que não existiam. Por exemplo, esses dispositivos eletrônicos ficam cada vez menores e cada vez mais rápidos. Então, criamos novos empregos, coisas que não estavam disponíveis anteriormente. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, às vezes isso é uma forma de se dar emprego a pessoas que perderam seus empregos porque eles querem manter um salário alto e, tendo um valor agregado alto, elas podem fazer isso. E os salários são mais baixos nos
nos outros países estrangeiros. Bem, a nanotecnologia ela oferece justamente um emprego de substituição. Isso tem um papel muito importante. O último comentário seria sobre temos que ver os benefícios sociais. Temos que fazer um equilíbrio. Se algo parece mais eficaz, podemos também temporariamente substituir os empregos e a sociedade vai melhorar porque outras pessoas vão fazer outros tipos de trabalho. E aí, em termos globais, a sociedade como um todo terá melhores resultados. O desafio agora é criar uma nanoeconomia. Basicamente, estamos numa fase onde muitas evoluções não são econômicas. Estamos apenas... por exemplo, estamos falando da energia solar, que tem nanosoluções, mas nenhuma delas é econômica. O governo paga 90%, geralmente isso basicamente é pago pelos contribuintes. Algumas pessoas não comem para pagar essas subvenções, esses impostos. Não é uma questão econômica, mas ela vai se tornar econômica e valerá a pena trabalhar nessa direção. A segunda pergunta sobre o desenvolvimento militar. Bem, em primeiro lugar, isso aconteceu em todos os países, esse desenvolvimento militar. Nós sabemos disso das notícias de diferentes fontes. Os Estados Unidos está fazendo um trabalho importante. É muito positivo termos requisições de outros países também. No NNI existe uma outra condição. Outras verbas que são usadas para publicar papers, por exemplo, isso quer dizer que todo o dinheiro que você vê que é dado ao Departamento de Defesa, no NNI, é dado a programas que são obrigados a publicar seus resultados. Isso quer dizer que, principalmente em 3 categorias: materiais avançados, biodispositivos, nanoeletrônica. Isso quer dizer que o NNI faz pesquisas e nós não fazemos produtos. Em todos os nossos projetos, eles precisam ser publicados. Então, existe um nível de investimento do Departamento de Defesa que chega a 1/4 do que o NNI oferece. Normalmente, o NSF tem investimentos mais altos e o Departamento de Energia também tem maiores investimentos na área militar. Eu concordo que isso é uma preocupação sobre as armas clássicas. É uma preocupação mundial de que essas evoluções deveriam ser mais transparentes e deveriam ser diferentes das mensagens clássicas que deveriam talvez ser ilimitadas. Isso é um problema para o futuro. Me parece que é uma questão muito difícil, porque é um problema que está relacionado à política, à competição, à concorrência entre os países. E, ao meu ver, a preocupação principal é que a maioria dos países fazem pesquisas e não publicam nada a respeito disso. Essa é uma das preocupações principais. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Rocco. Meu nome é Alexandre Quaresma, eu sou escritor e pesquisador independente de nanotecnologia e colaborador do Renanosoma. Na sua fala, você falou sobre autorregulação da produção industrial com nanotecnologia. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Rocco se ele acredita que a autorregulação da produção industrial da nanotecnologia é um caminho seguro para a gente seguir adiante com o desenvolvimento das nanotecnologias. Sim.
A sua pergunta tem diferentes significados. Sobre a autorregulação, tem uma visão muito mais ampla referente a nano IHS. Se você está falando especificamente do nano IHS, eu tenho a opinião seguinte: as medidas voluntárias sozinhas são muito boas como primeiro passo, mas não podem funcionar como solução final baseado na experiência em diferentes países com esta abordagem. Isso quer dizer que as medidas voluntárias são um passo preparatório muito bom. Mas se forem combinadas, às vezes podemos comprometer a cultura de um país ou reforçar regulamentos. Se isso não acontece, regulamentos que não funcionam bem. Nesse caso é bom. Essa foi uma abordagem muito promissora alguns anos atrás, mas a experiência a longo prazo mostrou que se as medidas voluntárias não forem acompanhadas de outro fator, elas não vão funcionar. Elas podem funcionar a curto prazo e têm um papel importante, sim, no estabelecimento do caminho para o regulamento e podem também ser usados como um componente no sistema regulatório global. No entanto, para ser 100% voluntário a longo prazo, existem altas expectativas que acabaram não funcionando nos últimos 10 anos. Meu nome é Richard Domingues Duley, sou pesquisador aposentado do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Instigado pelo amigo Paulo Martins, desde 2004, pesquiso na internet o que já existe em termos de aplicação das nanotecnologias na agricultura. E até com uma equipe de pesquisadores, fizemos uma pesquisa sobre os possíveis impactos das nanotecnologias na cadeia de produção da soja no Brasil. A minha pergunta é: além das aplicações incrementais das nanotecnologias no setor agrícola, como a utilização de nanosensores agroquímicos com formulação nano, entre outros, o senhor Rocco considera que um dia será mesmo possível a manufatura molecular de alimentos? Ou seja, fazer com que a matéria se organize, por exemplo, como banana, considerando em banana são átomos organizados como banana. Em caso positivo, em quantas décadas isso seria possível? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a estrutura mais difícil de ser criada é nos biossistemas, com materiais poliméricos, materiais sólidos. É muito mais fácil de fazer porque o nível de organização é muito menor e não são dinâmicos. Isso quer dizer... são dinâmicos. Não são dinâmicos. É difícil fazer uma previsão para o futuro, mas eu posso dizer com certeza que será possível criar alimentos concentrados no futuro para pessoas que vão para o espaço. Isso está planejado, inclusive. De maneira que essa alimentação concentrada tem todos os minerais e as vitaminas num pequeno volume e numa pequena quantidade de alimento a ser digerido. No entanto,
A questão aqui é que essa tecnologia não quer reproduzir o que existe na natureza como objetivo principal, mas sim criar coisas que podem ser complementares, que podem ter um valor agregado, porque criar, por exemplo, recriar uma banana teria uma importância teórica, porque seria muito mais caro. Mas eu acredito que, para responder a sua pergunta, eu acredito que sim. Provavelmente, em 20 anos, daqui a 20 anos, ou talvez daqui a 10 anos, nós já teremos um controle sistemático dos processos industriais que são simples. Provavelmente daqui a 20 anos, nós seremos capazes de produzir biologicamente também. A biologia sintética e a biologia de sistemas vai justamente nessa direção. Provavelmente não faremos uma banana reunindo essas moléculas, mas criaremos um DNA que criará esta estrutura. Isso quer dizer que a abordagem não será usar molécula por molécula. Teremos que criar um sistema que vai criar tudo isso. Eu acho que sim, dentro de 20 anos, seremos capazes de fazer isso. A biologia sintética já está fazendo muita coisa. A Lipidor, por exemplo, que é o medicamento mais vendido na biologia sintética, não estou falando de ficção científica, não. Isso quer dizer que, às vezes, as pessoas apenas precisam de uma pequena descoberta para chegar a um grande efeito. A solução não será com microscopia atômica, átomo por átomo. Isso seria uma bobeira uma tolice para o sistema biológico. Poderíamos criar bactérias mais simples para criar as estruturas que se quer. E eu acho que isso é uma coisa bastante possível. Embora já tenhamos trabalhado com outros países, mudando as fibras da madeira, por exemplo, mudando o DNA, podemos também, isso já é conhecido, cria-se vegetais diferentes, legumes diferentes que têm o melhor sabor. Por que não podemos fazer isso com a banana? Falando sério, basicamente esse processo de combinar diferentes fontes de plantas é uma forma empírica de fazer o que se pode fazer de forma ascendente daqui a 20 anos. Bom dia. Meu nome é Diego Calazans, eu sou doutorando em Sociologia. Trabalho com a professora Tânia, inclusive. E eu gostaria de saber, você falou sobre a convergência tecnológica, tem um conceito chamado singularidade, acho que você deve conhecer, né, sobre um momento em que as tecnologias convergem e elas propiciam um salto qualitativo na condição da vida humana, possibilidades como nanorobôs curando as pessoas a partir de dentro e coisas do tipo. E aí eu queria saber, porque é um assunto pouco discutido, sobre essa questão da possibilidade de construir máquinas para habitar o corpo humano, para consertar por dentro, e a perspectiva de se poder perder o controle de uma tecnologia que potencialmente poderia ser extremamente danosa, poderia ser talvez arriscada demais para até mesmo se investir nela. A questão é saber se os riscos potenciais compensam os benefícios, ou se estamos o tempo todo correndo sobre a navalha e tentando reduzir ao máximo a chance de acontecer uma catástrofe, mas nunca vamos deixar de buscar os benefícios se eles forem grandes o bastante para se valer a pena arriscar por eles. Acho que o caso da medicina, da nanomedicina, particularmente a questão de nanorobôs na corrente sanguínea para curar as pessoas a partir de dentro, para recuperar células cerebrais mortas e tudo mais, é um caso que exemplifica isso. Eu queria saber se, nesse caso e outros casos também, os benefícios muito relevantes
podem nos fazer esquecer um pouco os riscos que seriam muito elevados também. Obrigado. Meu segundo slide era sobre os extremos, a apresentação da ciência e da realidade. Eu vou responder imediatamente a sua pergunta. Em 2005, havia 6 pessoas. O senhor falou de nanorobôs e singularidade, né? Onde outras 6 pessoas com as quais eu falei sobre o perigo desses nanorobôs e 20 mil pessoas que trabalham com nano e não participam dessa discussão. Isso quer dizer que os nanorobôs, como são descritos por essa ficção científica, por esse pesquisador de ficção científica, foi desenvolvido para o consumo público. Não é algo que deveria ser usado como referência na ciência. Isso quer dizer que um nanorobô será desenvolvido com algumas moléculas que não poderão fazer muita coisa. Fisicamente o conceito é possível que ele se reproduza, que ele seja vivo, que ele crie moléculas, que ele destrua o mundo, ou faça todas essas coisas, que ele tenha matérias-primas para fazer isso, volume, etc. Existe uma figura de relações públicas que não está envolvida diretamente na ciência. Muitas pessoas que estão envolvidas diretamente na ciência gostam de encontrar um simples elemento para os meios de comunicação, como a singularidade. Eu acredito que a singularidade não é o melhor termo para descrever essa conversão. Essa conversão é um avanço contínuo para melhor saúde, para um melhor trabalho no nível atômico. A singularidade é um conceito que não faz nenhum sentido. Que não podemos convertir tudo para uma direção e de repente ter um desenvolvimento explosivo. Isto é uma imagem de relações públicas para vender, que vendeu muito bem para a ficção científica, obviamente, e agora as pessoas se interessam por isso. O que é real nesse caso é que o nosso poder está aumentando continuamente. E muito em breve nós conseguiremos trabalhar com um nível de DNA. Isto sim é uma questão real. Talvez daqui a 10 ou 20 anos, teremos nanoferramentas que permitam modificar o DNA para fazer tratamento genético, mas também para criar pessoas com propriedades especiais ou animais com qualidades especiais sob controle. Hoje não está sob controle. Hoje temos 10 milhões de experiências, nós criamos uma nova planta por acidente, sem querer. Mas quando isso será controlado, será uma questão importante por causa do poder que temos em nossas mãos. Vamos voltar para a história. Há 100 anos atrás, falamos de Pasteur. Pasteur descobriu o vírus. Cada um pode pegar um grupo de vírus, colocá-los na água, fazer uma rede e matar todas as pessoas, colocar na água e matar todas as pessoas da cidade. Isto aconteceu, isto foi um equilíbrio. Primeiro nós desenvolvemos alguma coisa, depois é uma maneira pública de se lidar com isso. Isso acabou não acontecendo, mas as novas ferramentas serão muito mais poderosas. Eu concordo que nós possamos passar por um momento de instabilidade se não tomarmos medidas, mas se formos ajudar pesquisadores e cientistas sociais como o senhor e outras pessoas que queiram desenvolver a sociedade com medidas e contramedidas, não existe uma segurança sobre... É um grupo totalmente diferente de pesquisadores, de nanopesquisadores, mas finalmente as pessoas não usaram a bomba atômica. São ferramentas que estão imediatamente disponíveis. Eu acredito que no caso do nano é uma coisa parecida, mas apenas fazendo uma comparação, nós temos aqui uma reação moral da sociedade a qualquer nova evolução. Para resumir, os nanorobôs que foram desenvolvidos no ano 2000 não são mais relembrados hoje em dia.
eles eram o centro das atenções na época, falava-se que eles iam destruir o mundo em 2003, 2004, depois não houve nenhuma prova, nenhuma indicação de que existe uma ciência baseada, mesmo nos livros de ficção científica. Mas é um conceito muito interessante, porque podemos ensinar às pessoas, é uma imagem boa para as relações públicas. A mesma coisa acontece com a singularidade, um momento onde a coerência entra na ciência e mudando a natureza humana. Eu também não acredito nisso, mas é um desenvolvimento contínuo. Essas ferramentas ficaram mais poderosas e o risco é alto, mas, ao mesmo tempo, o risco de não se fazer isso é não tendo comida suficiente para as pessoas, não ter atenção à saúde para as pessoas. Nós queremos satisfazer as necessidades humanas da melhor maneira possível. Se tivermos carros mais poderosos, nós temos, por exemplo, tecnologias cada vez mais altas e altos riscos, mas, ao mesmo tempo, estamos numa sociedade que lida com essas questões principais. Isso quer dizer que eu não acredito que nós vamos numa única direção ou em direção a uma catástrofe. Eu acredito que a humanidade tem essa habilidade de partir do desenvolvimento sustentável para o desenvolvimento humano. E cada vez mais eu acho que existe uma melhor comunicação, uma melhor conscientização, uma melhor forma de reagir para se dirigir a essas questões. Se não tem mais nenhuma questão, nós vamos encerrando a mesa da manhã, agradecendo a todos, principalmente ao palestrante, não é? Mais uma vez agradecendo ao professor, e nos encontramos, então, depois do almoço.